Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Tiago, aqui venho mais uma vez compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com os irmãos. E a palavra do Senhor para nós hoje se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22, louvado seja Deus. Eu peço que, se você tiver sua Bíblia, acompanhe a mensagem para que os irmãos possam ter maior compreensão. Aleluia. Apocalipse capítulo 22, versículo 6, aleluia. Apocalipse 22, versículo 6 diz assim, amados irmãos: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Feliz aquele que guarda as palavras desta profecia que estão inseridas nesse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E o anjo me disse: Olha, não faças tal coisa, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Louvado seja Deus. Adore a Deus, disse o anjo a João. E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Versículo 11, amados irmãos, diz assim: Quem é injusto, faça a injustiça ainda mais. E quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça a justiça ainda mais. E quem é santo, santifique-se mais ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, essa é mais uma mensagem, vinda da boca de Deus para o coração do profeta João. Louvado seja Deus. Este homem que foi levado para a ilha de Patmos, pelo próprio Deus. E este homem, louvado seja Deus, que contemplou ali Jesus glorificado à direita do Pai. Este homem, amados irmãos, que recebeu ali as mensagens maravilhosíssimas para entregar às 7 igrejas. Louvado seja Deus. Você vai encontrar lá do capítulo 2 em diante o Senhor derramando assim visões sobre João, derramando assim revelações maravilhosíssimas a respeito de coisas que irão acontecer, aleluia. E aqui, amados irmãos, o Senhor, pela boca de João, ele inicia no capítulo 22, versículo 1, dizendo: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Louvado seja Deus. Deus, ele aqui começa a revelar a João as coisas, amados irmãos, que existia e que existe lá no céu preparado para nós, aleluia. E diz o texto que João viu a água da vida, amados irmãos, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. João viu, amados irmãos, no meio da sua praça e de uma da outra banda do rio, louvado seja Deus, ali a árvore da vida, aleluia, que produzia 12 frutos, aleluia, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, segundo a palavra de Deus, aleluia. E ali, amados irmãos, o Senhor ali revela para João que não haverá maldição mais nenhuma contra alguém. Ali no céu que está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão segundo a palavra de Deus, aleluia.
e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, louvado seja Deus. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz, o louvado seja Deus. A gente não vai precisar de luz nem de lâmpada, amados irmãos, porque para onde nós vamos lá, a luz é o Senhor, nosso Deus, porque Ele mesmo, Ele que alumia todas as coisas, aleluia. O Senhor, louvado seja Deus, junto com os seus servos, os santos profetas de Deus, reinarão para todo sempre, aleluia. Amados irmãos, você já parou para meditar para onde estamos indo? Você já parou para meditar como maravilhosíssimo é o céu que tanto nos espera, amados irmãos? Você já parou para meditar que as coisas dessa vida são incomparáveis com as riquezas duráveis, permanentes que há no céu para nós? Então, amados irmãos, começando a meditar nesta palavra, o Senhor começa a falar para conosco que não vale a pena trocar as riquezas efêmeras, passageiras dessa vida pelas bênçãos espirituais, pelas bênçãos celestiais. Não vale a pena trocar, amados irmãos. Precisamos ser fiéis a cada dia, precisamos dar lugar de o Espírito Santo nos usar. Precisamos, amados irmãos, viver em obediência à sua palavra. Louvado seja Deus. O Senhor fala pela boca do seu servo João, e ele diz que estas palavras, o qual foi lida aqui, louvado seja Deus, elas são fiéis e verdadeiras. O Senhor está dizendo: tudo que eu revelei ao meu servo vai se cumprir. Louvado seja Deus. O Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Talvez, amados irmãos, a gente tenha ouvido dos nossos pais que Jesus vai voltar, que Jesus está vindo. Uma certa vez eu entreguei, amados irmãos, a minha vida a Jesus, mas foi pela emoção. Eu peguei um folheto de uma pessoa na rua, e o folheto dizia: Jesus está voltando, prepara-te. Eu falei: meu Deus, eu vou ficar se Jesus voltar e eu não tiver entregado a minha vida a Jesus. E ali eu entreguei a minha vida a Jesus pela emoção, com medo de ir para o inferno. Não fiz uma confissão de fato consciente, eu posso dizer até que fiz, mas foi emocional. Ou seja, eu fiz assim, com medo de, infelizmente, ir para o inferno, perder a minha salvação. E com pouco tempo, amados irmãos, eu me afastei, estive longe dos caminhos do Senhor. Mas no devido tempo, o Senhor enviou os seus servos, aleluia. Uma certa feita, eu trabalhando, rodando mototáxi, e eu estava afogado, amados irmãos, na lama do pecado, envolvido com a prostituição. Graças a Deus eu não tinha me entregado para as drogas, mas estava envolvido, amados irmãos, em muitas coisas que desagradavam os olhos do Senhor. E Deus ali enviou 2 irmãos, louvado seja Deus. Esses irmãos pegou moto comigo, um e o outro com um colega. E chegando lá no destino, amados irmãos, este homem que era servo do Senhor, né? Eu desejo que ele esteja firme, porque assim até agora eu não tive a oportunidade de vê-lo novamente. Não me recordo do seu rosto. Mas aquele dia, amados irmãos, foi um dia marcado, dia 1º de outubro de 2014. Deus revelou a minha vida para aquele homem. E Deus disse na boca daquele homem, disse: olha, não sou o primeiro nem o segundo que fico te chamando para voltar e você fica dizendo que é hoje e amanhã. E era verdade, amados irmãos. Cansava de vir gente aqui me chamar e eu dizer que ia para a igreja.
Eu me escondia aqui dentro de casa, não saía, não atendia os irmãos, fazia compromisso, deixava os irmãos esperando. E ele disse: eu não sou o primeiro nem o segundo que te chama para voltar, e você fica dizendo que é hoje e amanhã, que é hoje e amanhã. O Senhor tem uma obra a realizar na sua vida. E as palavras foram duríssimas, amados irmãos. Aquele homem disse bem assim que Deus ele me queria por amor e desejaria que eu voltasse por amor. Mas se fosse preciso ele estreitar a terra, ele ia estreitar para que eu viesse a saber que ele é Deus. E que quando ele fala, ele cumpre. Ele falou detalhadamente: se for preciso, Deus permitir que você perca uma perna, Deus vai permitir, mas você vai voltar a fazer a obra de Deus. Se for permitido de você perder a visão, você vai perder, mas você vai voltar a fazer a obra de Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, aquele dia ele fez o apelo ali, perguntou: você quer se reconciliar com Jesus? Eu disse a ele: irmão, eu já entrei e saí 2 vezes na presença de Deus, e com Deus não se brinca. Eu não vou fazer esse voto agora não. Aí ele: então posso te dar um abraço? Eu disse: pode. Aí dei um abraço nele e voltei para trabalhar. E fiquei, amados irmãos, com aquilo na minha mente. Fiquei perturbado. Eu fiquei, meu Deus, pensando aquilo, nas mensagens duras que Deus usou o seu servo para trazer ali para mim. Irmãos, eu não aguentei mais trabalhar. Eu fui para casa, contei isto para minha mãe. E minha mãe fez: meu filho, o que você acha? E o Espírito Santo naquele dia me convenceu, amados irmãos. Eu, quando me lembro, eu fico assim com meu coração cheio de gozo, aleluia. Porque o Senhor naquele dia me convenceu. O Espírito Santo de Deus me convenceu. E aqui a gente deu as mãos aqui na sala. Foi uma obra de Deus linda. Eu confessei Jesus com os meus lábios. Eu pedi perdão pelos meus pecados. Amados irmãos, e até o dia de hoje, de 1º de outubro de 2014, a data de hoje que se encontramos, dia 10, de setembro de 2020, graças ao Senhor nosso Deus, eu estou firme. Eu tenho buscado a Deus para não fraquejar, porque a natureza adâmica está em nós, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus aqui, pelo Senhor ter me fortalecido, amados irmãos, porque muitas foram as batalhas, muitos foram os embates, meus amados e queridos irmãos. Só eu e Deus sei as batalhas que eu tenho enfrentado dia após dia, lutando contra mim mesmo. E eu conto isso para a edificação dos irmãos. O texto aqui que nós lemos, amados irmãos, no versículo 7 do capítulo 22 diz: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O Senhor está falando para os seus servos, para a sua noiva, que ele cedo vem. Por mais que ainda os nossos pais, que há muito tempo veio dizendo que Jesus está voltando, e a gente tem visto os anos passar, o Senhor continua a afirmar: eis que cedo venho. O Senhor, para muitos, o Senhor é tardio, mas para mim, Deus nem tarda e nem falha, louvado seja Deus. Ele chega na hora certa, amados irmãos. E Deus, pela boca do seu servo João, ele diz: bem-aventurados os que guardam as palavras dessa profecia. Amados e queridos irmãos, a vida cristã não é só assim vivida de palavras, mas sim de práticas. A vida cristã, amados e queridos irmãos, é vivida de fato praticando a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus nos nossos corações, executando o que o Senhor manda na sua palavra, não sendo omissos, negligentes, não fazendo aquilo que o Senhor não manda,
não fazendo aquilo que o Senhor manda, melhor dizendo. Mas aquele que guarda a palavra de Deus, ele executa o que o Senhor manda. Ele executa o que está escrito na palavra. Ele combate contra aqueles que vêm querer impor doutrinas de demônios no meio da igreja. Ele não fica calado, ele não deixa as doutrinas do inimigo perdurar ali e ele ficar só observando. Mas ele abre a sua boca como profeta de Deus e diz: ei, está errado isso aí, a Bíblia não aprova essas obras não. O Senhor vai visitar as suas obras, ele dá lugar de Deus usar ele. Louvado seja Deus. Se você tem contemplado, amados e queridos irmãos, situações que estão ocorrendo no meio do povo de Deus, que são de fato desagradáveis, doutrinas erradas que não estão inseridas na Bíblia, o Senhor convida a mim e a você hoje a se levantar como protestante, como cristão, para pregar contra as doutrinas erradas, para ser boca de Deus. Deixa Deus te usar, queridos. Abre a boca. Deixa Deus falar por meio da sua vida para a igreja. Não seja conivente dos erros alheios, queridos. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você ficar sendo conivente do pecado que está ocorrendo no meio do seu povo, no meio da igreja de Deus, teremos, amados irmãos, se agirmos assim, parcela de culpa. Louvado seja Deus. E o texto aqui, amados irmãos, no versículo 8 diz: e eu, João, sou aquele que vi. João está falando de coisas aqui que ele viu. Eu sou aquele que vi e aquele que ouvi. Quantos de nós estamos testificando a respeito de alguém que a gente não conhece? Estamos falando sobre coisas que ocorreu contra aquele determinado irmão ou aquela determinada irmã que a gente nem menos ouviu e nem sequer viu. Louvado seja Deus. Deus está aqui, irmãos. Deus está revelando aqui as obras erradas que estão ocorrendo no meio da sua igreja. A calúnia no meio da sua igreja. Quantos estão aí caluniando seus irmãos? E tá lá escrito, né, que Deus abomina, né, 7 coisas. E a última é a falsa testemunha. Você ser falsa testemunha contra o seu irmão. Você dizer atrocidades, misérias a respeito do seu irmão, quando na verdade ele não está praticando nada daquilo errado que você está pronunciando a respeito dele. João disse: eu sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Você está compreendendo esta palavra, querido? João não está falando daquilo que ele ouviu somente. Ele está falando: eu vi, eu contemplei com os meus olhos. Que possamos ser vigilantes, querido, no que a gente ouve a respeito de alguém. Se a gente não viu, amados irmãos, não seja um porta-voz do inimigo para denegrir a imagem de ninguém se você não conhece. Jesus falou que a árvore você conhece é pelos frutos. Louvado seja Deus. Você vai saber quem é a pessoa pelas suas atitudes. Você vai conhecer ela pelos seus atos. Não é pelo que você ouve a respeito do seu irmão. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. O versículo 9, amados irmãos, diz: e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou teu conservo. João diz: eu sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido, visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E o anjo disse para João: não faças tal coisa. Ou seja, Deus enviou o anjo dele ali para revelar estas coisas a João. E João ali se prostrou diante do anjo, amados irmãos. E o anjo disse: não faças tal coisa, porque é só a Deus que devemos adoração. O anjo deixa isso claro para João, amados irmãos. Trazendo isso aqui para os nossos dias,
Quantos de nós, amados irmãos, temos aqui se prostrado diante dos homens e não temos buscado a Deus? Quantos de nós, amados irmãos, estamos mais adorando aos homens do que adorando a Deus? Louvado seja Deus. Irmãos, essa palavra aqui é para a gente meditar. Porque Deus odeia, Deus detesta a antropocentria no meio da sua igreja. Quantos estão valorizando mais os líderes do que o próprio Deus? Irmãos, Deus está irado com estas coisas. Deus, Ele quer que a gente venha adorar somente a Ele. Não foi o homem que pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Não foi o homem que deu a sua vida para morrer por nós. Não foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que derramou a sua vida ali na cruz do Calvário. O seu sangue, a sua última gota de sangue, para nos dar vida, irmãos, e vida em abundância. Entenda isto, querido. Não seja servo de homens, está lá Paulo dizendo. Não vos façais servos de homens, porque você foi comprado por bom preço. Quantos estão no engano dos homens? Quantos estão vivendo um falso evangelho? Um evangelho onde o homem é o centro? Quantos estão no engano dos homens? Irmãos, é tempo de despertarmos. Eis que cedo venho, diz o Senhor. E se o Senhor voltar para nós agora, como irá ficar a nossa vida diante de Deus? Quem vem buscar a nossa alma é o inimigo das nossas almas, o diabo ou os anjos de Deus? Você já parou para meditar nisto? Qual é a vida que você tem levado nesse dia de hoje até aqui? A sua vida tem sido para glorificar a Deus? Eis que cedo venho, diz o Senhor. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. E o versículo 10 diz: E disse-me, não celes as palavras dessa profecia, porque próximo está o tempo. O anjo diz para João que não era para ele selar, que não era para ele deixar as palavras do Senhor sem ser pregada. Não cele. Pronuncie, abra a boca, diga: eis que cedo venho, diz o Senhor. Prestes está a vinda do Senhor. O anjo está dizendo para João para ele pregar, para ele abrir a boca, para ele dar lugar, para ele ser canal de Deus na vida das pessoas, porque o tempo está próximo. Se ficarmos calados, amados irmãos, vidas e mais vidas como estão descendo para o inferno, irão descer mais ainda, queridos. Precisamos despertar. Precisamos buscar estratégias em Deus para assim anunciar a sua palavra, aleluia. Meus irmãos, que Deus cause um despertamento em nossas vidas, aleluia. Aqui no versículo 11, amados irmãos, diz: quem é injusto, faça a injustiça mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é justo, faça a justiça mais ainda. Mas quem faz justiça, faça a justiça mais ainda. O Senhor está dizendo: você que é santo, se santifique mais ainda. Você que comete injustiça, cometa a injustiça mais ainda. Se lambeie mais no pecado mais ainda. Porque ó o que ele diz, ó o que o Senhor diz pela boca do seu anjo. No versículo 12: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor vai dar, amados irmãos, a cada um de nós segundo as nossas obras. Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. A palavra do Senhor vai se cumprir em nós. Iremos comparecer diante do tribunal de Deus para prestar conta do que a gente fez da nossa vida. Eu volto a dizer: o que você tem feito da sua vida até aqui, queridos? Você tem dado espaço para o Espírito de Deus operar em você para alcançar outras vidas?
Ou você está vivendo uma vida egoísta para agradar o seu próprio ego, para buscar os seus deleites, os seus proveitos? Irmãos, é tempo de despertarmos. O Senhor, pela sua palavra, está dizendo: esquecedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa guardar vocês, que os irmãos possam adquirir entendimento da palavra de Deus que foi ministrada aqui, que esta palavra venha estar fixada no coração dos irmãos, que todo ladrão da semente seja repreendido em nome de Jesus, que os irmãos possam meditar seriamente nesta palavra. Se até aqui não temos sido um instrumento na mão de Deus para alcançar outras vidas, que a partir de hoje possamos mudar nossa conduta, que possamos buscar estratégias em Deus para edificar uns aos outros, como a palavra de Deus nos ensina, em nome de Jesus. Se você, amados irmãos, não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo nesse nome que tem inscrever-se vermelho. Se você curtiu a mensagem, deixa o seu like. Se você gostou, quer comentar a respeito da mensagem, pode deixar nos comentários que eu vou ler e vou responder aos irmãos. Se os irmãos têm algum tema da Bíblia que quer que, assim, segundo a vontade de Deus, eu possa estar trazendo aqui, pode deixar nos comentários que assim eu vou ler e vou buscar de Deus assim a palavra para trazer aqui para a edificação dos irmãos. E eu te peço, queridos, compartilhe essa mensagem, faz essa mensagem chegar no coração daqueles que ainda não teve encontro com Jesus. Seja um canal de Deus para alcançar outras vidas através da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus dê uma noite excelente de paz aos irmãos, que a paz que excede todo entendimento possa inundar os vossos corações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos.